Os destaques do bate-papo político com Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Embaraços na votação da proposta de emenda à Constituição que trata do auxílio emergencial e muda metas fiscais. Governadores do Nordeste criticam o fim do piso de investimentos nas áreas da educação e da saúde. As informações com o repórter Carlos Alberto. 24 horas após entidades que congregam servidores públicos ameaçarem ir ao Supremo Tribunal Federal, STF, se o Congresso Nacional aprovar a PEC, que muda metas fiscais, abre a possibilidade de redução de jornada e salários do funcionalismo e acaba com o piso de investimentos nas áreas da educação e da saúde, os governadores do Nordeste decidiram bater de frente com o desejo do governo federal. O Fórum dos Governadores do Nordeste emitiu uma nota nesta quarta-feira com posicionamento contrário à desvinculação das receitas constitucionalmente destinadas a ações e serviços públicos de saúde e à manutenção e desenvolvimento do ensino. De acordo com a nota, a desvinculação constitucional fundamenta a garantia do direito à educação e à saúde, direitos sociais imprescindíveis à materialização do Estado Democrático de Direito e à consecução dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Os governadores afirmam ainda, por meio da nota, que o parecer do senador Márcio Bittar, relator da PEC, além de desvincular receitas constitucionalmente destinadas à educação e à saúde, revoga o artigo 110 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que determina, durante a vigência do regime fiscal instituído pela Emenda Constitucional número 95 de 2016, a correção das aplicações mínimas em ações e serviços públicos de saúde e em manutenção e desenvolvimento do ensino pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, assegurando um patamar mínimo de financiamento da educação e da saúde pela União. Com redação do Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida, falamos nessa quarta-feira sobre a confusão e as pressões que estavam surgindo contra a PEC que acaba com o piso de investimentos na área da educação e na área da saúde. As pressões surgiram por parte das entidades dos servidores públicos que sentem ameaça a conquistas e na tarde dessa quarta-feira o grito foi dado pelo Fórum dos Governadores do Nordeste. Pelo jeito, jornalista Beto Almeida, o governo federal não vai encontrar terreno mais seguro para aprovar com mais facilidade, como desejavam ou desenhavam os aliados do Palácio do Planalto, a proposta de emenda à Constituição que impõe restrições de gastos e investimentos como caminho para a viabilização do auxílio emergencial. Até esse momento, não há definição sobre a quantidade de parcelas nem o valor mensal a ser desembolsado pelo governo federal. A PEC está tramitando no Congresso Nacional e gera, nesse momento, muita polêmica, inclusive com esse fato novo criado pelo Fórum dos Governadores. Confusão e mais confusão, Beto Almeida. Olha, Zenô, de fato, o que a gente pode dizer é o seguinte: não tem terreno fértil aí para o governo seguir adiante com a aprovação dessa PEC emergencial, né, com o projeto de emenda à Constituição, só que criando, vamos dizer, condições ou exigências prévias para a volta do auxílio emergencial, mas retirando, vamos dizer assim, desconstruindo limites estabelecidos que tem hoje para investimentos em educação e saúde. Hoje, por exemplo, os estados precisam destinar pelo menos 12% da receita, né, deles para a saúde e 25% para a educação. Os municípios devem destinar pelo menos 15% da receita em saúde e 25% em educação. Já o governo federal está lá na lei. É obrigado a também não reduzir esses investimentos nas duas áreas. E o valor ainda precisa ser corrigido pela inflação do ano anterior. O que está querendo agora? Essa PEC diz o seguinte: a PEC emergencial, olha, para o auxílio emergencial, que é esse que está todo mundo aguardando ser votado e ser aprovado, precisa antes aprovar essa PEC, que é exatamente estabelecendo metas fiscais e redução de custos do Estado, do poder
público. No entanto, eles querem tirar essa obrigatoriedade de vincular recursos para a saúde e para a educação. E os governadores, os 9 governadores do Nordeste, aí em peso, eles saíram, né, depois da reunião do fórum deles, ontem, eles saíram com essa carta, e essa carta ela é bem crítica, bem forte, dizendo que os estados não concordam com essa exigência do governo federal e que não permitem, no caso, a desvinculação da saúde e da educação. Resultado, Luciano, não há clima, não há certeza, por exemplo, se hoje, quinta-feira, nós tenhamos a votação dessa PEC emergencial lá no Senado. O governo já admite, já sinalizou, inclusive, que se esse for o ponto, ele retira essas exigências, tá? Mas aí fica, como é que vai agora tratar essa questão? Ela fica para ser discutida numa outra fase, numa outra PEC? Quer dizer, são detalhes que, de algum modo, dificultam a possibilidade de aprovação dessa matéria hoje, como estava prevista no Senado. Ou seja, o governo acabou dando um tiro no pé, aumentou uma confusão em torno de algo que todos esperam, que todos cobram, que é o auxílio emergencial. No entanto, ele simplesmente quis vincular, ou quer vincular, o auxílio emergencial a essa PEC que retira verbas para a educação e para a saúde. Então, isso, de fato, é complicado. Surge impasse no meio do caminho e, por questão técnica, 13º para aposentados e pensionistas pode não sair na folha do mês de março. Técnicos do governo recomendam que, sem o orçamento aprovado, o presidente da República não deve assinar a medida que permite a antecipação para o mês de março do abono natalino. Essa tese é contestada por outros assessores do governo, mas a medida está sendo avaliada de forma criteriosa, jornalista Beto Almeida. De fato, Luciano, sem orçamento aprovado, fica difícil a previsão de gastos e principalmente a antecipação de receitas, como é o caso da primeira parcela do 13º aí para aposentados e pensionistas do INSS. A preocupação hoje dos aposentados é se vai de fato dar tempo de entrar esse pagamento antecipado do 13º para a folha do mês de março. O governo aí está dizendo que não vai haver esse risco. Até porque é bom que se diga o seguinte: o orçamento ele vai ser aprovado agora, sei lá, no máximo agora na primeira semana de março, semana que vem. Então, a partir daí é uma questão de bom senso o governo antecipar de fato essa medida. Lembrando, Luciano, que essa antecipação foi tomada no ano passado por conta da Covid. Isso aconteceu lá pelo final de abril, aliás em março, e a segunda parcela foi paga ali pelo final de abril, começo de maio. Mesmo que não saia agora, nesse mês de março, mas vamos colocar que isso possa acontecer também no final de abril e começo de maio, a primeira e a segunda parcela, que é isso que pode acontecer. Quer dizer, ainda assim é uma antecipação bem diferente de anos anteriores. Quando isso acontecia, o governo antecipava, mas era lá pelo mês de agosto. Lógico, é necessário, vai dar mais vitalidade ao mercado local, aos pequenos municípios, ao comércio. Então não tenho dúvida, Luciano, esse temor na realidade é mais para fazer pressão mesmo sobre o Congresso Nacional, para aprovar logo isso.